1 Timóteo, capítulo 1, vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Esse é o Jesus de algum de vocês? Esse é o meu Jesus. Ele é o meu Salvador e é a minha esperança. Então, está falando comigo. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, pois essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Pretendem passar por mestre da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa e que se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, para quem é transgressor. Não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, para ímpios, pecadores, para iníquos e profanos, para os que matam pai ou mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, da qual fui encarregado. Senhor, em nome de Jesus eu apresento essa palavra e te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque alguns textos da Bíblia têm sido deixados de lado por questões sociais, por questões de tentar agradar a A ou a B, mas eu bendigo o teu santo nome, porque nós procuramos entender a revelação do Senhor para a igreja de Cristo. Eu quero pedir que o Senhor me dê discernimento, me dê graça e me dê amor para conduzir essas palavras conforme o texto mesmo ensina. Que o amor de Cristo inunde o meu coração, mas que a verdade do Evangelho também venha a jorrar dos meus lábios. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Obrigado. Sabe, é muito interessante quando nós buscamos comunhão com o Senhor. Quando nós decidimos parar um pouco a nossa vida acelerada para pedir a Ele que fale conosco. Muitas pessoas nos dias atuais pensam que o Senhor não fala mais com a igreja, não fala mais com o homem. Mas na verdade são pessoas que não conseguem parar o dedo, muito menos o cérebro. Muito menos a mente. E aí eu pergunto a você, você sabe por que as redes sociais têm esse movimento? Isso tudo tem uma coordenação neuromotora para te prender, para te escravizar, para que você não consiga parar. Então nada disso é em vão. Isso tudo é pensado por pessoas que são cientistas, pessoas muito gabaritadas, que fazem a plataforma de uma forma que você não consiga se despregar, não consiga desprender dela. Não é invenção minha. Então, eu vou citar aqui uma coisa, e aí você vai lembrar disso. Então, Deus não se mantém em silêncio. Você é que não consegue parar para focar no que Ele quer ouvir. O exemplo disso, bem claro, é essa mensagem. Quando eu acordei e eu falei, eu vou fazer a minha devocional. Coisa muito legítima. Mas o Espírito Santo falou comigo, troca de canal. Eu ia num livro da Bíblia e ele me mandou para outro. E aí alguém perguntou, mas você escutou isso no coração? Você escutou no ouvido? Eu escutei claramente. E escutando claramente, eu fiz a segunda coisa, que também muitas vezes está sendo negligenciada nos dias atuais. Porque alguns até escutam. Mas qual é o capítulo seguinte depois de escutar?
esse menino mereceu um saquinho de juba depois lembra de eu comprar, né, e te dar. Então isso mesmo, escutar é a primeira fase. A segunda fase é obedecer. Então, eu podia ter decidido, não, depois então eu vou ler esse texto. Não, o Espírito Santo quer ministrar minha vida naquele momento. E eu entendi isso, eu parei todo mais e falei, Senhor, vamos lá. Eu não vou ver horário, eu não vou ver as redes sociais primeiro, não. Eu vou me focar especificamente na Bíblia. Pare o dia inteiro, porque o Senhor quer falar comigo. E ali eu pude ser ministrado desse texto extraordinário. Eu falei, meu Deus do céu, como esse texto tem sido tão pouco pregado, como esse texto tem sido tão pouco explorado, como esse livro muitas vezes está sendo deixado de lado, porque ele mexe com a gente. Alguém, quando eu falei, poxa, eu recebi uma mensagem de Timóteo, você, eita caramba, se é Timóteo, lá vem pancada. Porque o livro de Timóteo é um momento de introspecção em cima da outra, é uma atrás da outra. E isso tudo tem a ver com o que o Espírito Santo quer ministrar à igreja, com um princípio de o que é ser mestre e o que é ser discípulo. Então tudo correu em torno disso. O que é ser mestre? E o que é ser discípulo? Coisa que muito está sendo confundida nos dias atuais e eu vou explicar para você. Bom, para começar, o que é ser mestre? Não é ter só o domínio sobre um assunto. Você precisa ter domínio sobre um assunto e ir mais além. Você precisa ter a capacidade de transmitir isso. Então, aí você passa pela definição de ser mestre. E hoje em dia, você encontra muitos mestres em quê? Mestres do Google. Então, pessoas pensam, o que é? Aí o cara abre o Google, lê um artigo, pronto. Ele é mestre no assunto. Ele ministra sobre isso, ele prega sobre isso, escreve um livro sobre isso. Debate com você com toda a força da vida dele. Mas no dia de hoje as pessoas não têm noção do que estão falando e elas são doutoras, elas são mestres naquilo que falam. Ou pelo menos elas acreditam que são. E aí a gente chega nesse texto. O que esse texto está falando? Ele está falando do perigo que é o caminho que algumas pessoas estão seguindo. E que caminho é esse? Elas começam a ensinar alguma coisa, elas começam a ministrar, elas começam a trazer uma coisa como verdade absoluta, onde na verdade elas não têm a mínima noção do que elas estão falando. Sabe, essa semana eu conversei com uma pessoa e ela me trouxe uma vertente sobre um amigo evangélico, evangélico não. Ele era judeu messiânico. Então ele falou assim, não, eu não sou evangélico, eu sou judeu messiânico. Aí eu parei, a conversa já parou aí para mim. Eu falei assim, pausa. O que é um judeu messiânico? Pergunto eu à cara igreja, a amada igreja que estuda a Bíblia. É um judeu que viu o Messias e coloca esse Messias como sendo o Cristo. Então, se esse judeu coloca Jesus como Cristo, ele é o quê? Cristão. Não, mas eu não sou cristão. Eu sou judeu messiânico. Eu falei, beleza. Vamos lá então, vamos entender isso. Porque se alguém diz que é judeu messiânico, a primeira coisa que ela precisa é sentar comigo e debater sobre uma premissa extraordinária, que é o Shema, ó Israel. Ninguém que conhece o Antigo Testamento, não estou dizendo a Bíblia toda, mas conhece o Antigo Testamento, que conhece a doutrina judaica e que conhece a Cristo, não consegue proclamar todos os dias Shema, ó Israel. Porque se está fazendo isso, está em desobediência. Porque uma vez questionaram a Cristo, qual era dos 10 mandamentos o mais importante para ele? Ele falou, os 10 mandamentos são importantes, mas o mais importante para mim, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é Shema, ó Israel. Pastor, que goiaba é essa? Deuteronômio capítulo 6. Deus nos deu uma fórmula extraordinária para que nós adotássemos. E ele falou, vocês precisam entender isso, vocês precisam aprender isso, vocês precisam praticar isso
todos os dias da sua vida, para que vocês andem num caminho de bênção, antes de eu botar vocês aonde? Na terra prometida. Aí você fala, não, mas isso aí foi lá atrás, nos primórdios, quando o povo ia entrar na terra prometida. Mas calma aí. Quem falou que para ele é o mais importante na era atual, na época atual, nos milênios atuais? Jesus Cristo. Então, eu não tenho premissa para dizer que isso é coisa do passado, isso é coisa judaizante. Eu preciso obedecer o que a palavra fala como um todo, e Jesus falou. Que eu preciso pegar junto com os meus filhos, junto com a minha esposa, e todos os dias declarar em tempo e fora de tempo, estacionado ou mesmo em caravana, porque eles trabalhavam como nômades, então andando ou para... E declarar, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eu acho que se metade da igreja do mundo só se focasse nisso e entendesse, interpretasse, seguisse isso plenamente, metade dos problemas do mundo já estariam resolvidos. Porque as pessoas, não entendendo isso, acabam entrando por caminhos muito ruins por não entenderem plenamente quem é Deus. Por não colocarem dentro de si mesmo quem é verdadeiramente Deus. Mas eu glorifico ao Senhor, porque essa igreja aprendeu isso desde a sua origem e pratica isso. Bom, Tiago capítulo 3, versículo 1 vai falar um versículo que está totalmente ligado a isso, só que agora ele está falando a outro discípulo dele. Caros irmãos, não os torneis muito de vós mestres, porque sabeis que nós, os que... Olha só, Paulo está se colocando junto nisso, e Tiago também. Então nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha que interessante, pastor, ele fala que tem uma cobrança sobre a vida do pastor, sobre a questão do pastor iníquo, mas ele está colocando agora um peso diferenciado na história bíblica. Ele está colocando que aquele que é mestre vai ter uma cobrança com maior rigor. Por quê? Porque o pastor apacenta ou deixa de apacentar 1, 2, 3. Mas o mestre, ele traz uma construção que, se não for uma construção baseada no que o Espírito Santo ensinou a ele, no velho alicerce bíblico, ele promove uma heresia. E trazendo uma heresia, ele pode destruir multidões. Ele pode destruir gerações. Então a cobrança para aqueles que são mestres será maior. Por quê? Porque enquanto o pastor consegue abençoar ou destruir um grupo, o mestre consegue fazer isso com nações inteiras, com gerações inteiras. E aí você vê em algumas seitas que nós temos à nossa volta exatamente isso. Pessoas que pegam o alicerce bíblico, perfeito? Está lá o alicerce bíblico, lindo. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma situação sofista. Eles partem de uma verdade, eles partem de uma realidade, eles partem de uma coisa íntegra, e aí no meio do caminho eles vão e jogam sementes. E aí dessas sementes começa a ver o quê? Os desvios do que está escrito na palavra. Então você começa, pô, isso aqui é maneiro, não, isso aqui é verdade, não, isso aqui eu concordo. E aí você acaba entrando por aquela linha de pensamento, mas lá na frente é que ele vai lançar heresia. Ele não começa com capa, tridente na mão. Normalmente uma heresia é uma verdade revestida de mentiras. Então ele pega ali, esse casaco é verde, verde é bonito. Verde como o céu, verde como o mar, verde como os teus olhos, assim como uma laranja. Aí você está indo lá, pô, beleza, os olhos da menina é verde, o céu aqui é verde, verde não é mesmo? Não, é questão de daltonismo, eu devo estar confundindo. Então, o céu, o mar é verde, né? Ainda mais da Baía de Guanabara, aqui perto da gente, é um verde musgo, né? É um verde estranho. Né? Mas é verde. Aí você, pô, o mar aqui é verde, na Baía de Guanabara é verde. Então, quando você vai ver, daqui a pouco pô, mar é verde, o céu é verde, o olho é verde, casaco é verde, laranja é verde. A laranja é verde? Não sei quando eu tava maduro. Aí tu, pô, calma aí. Mas eu vi laranja amarela. O problema é que muitas das pessoas não partem para esse tipo de pensamento. Não, calma, eu já vi laranja verde, mas eu já vi, tem laranja que não é verde, não. Tem laranja que é amarela. Ou ela é verde só durante um tempo. Calma aí.
tem alguma coisa que não está muito bem. Então isso é o que se espera de nós que somos chamados servos do Deus Altíssimo, que somos chamados cristãos. Que peguemos, assim como Paulo fala, de uma forma muito interessante, que ele chega diante de um grupo e traz a mensagem de Cristo. E depois de trazer a mensagem de Cristo, eles ouviram de bom grado e falaram o seguinte: agora a gente vai parar, Paulo, e vai dar uma analisada, depois a gente marca um outro encontro contigo, que a gente vai confrontar se o que você está dizendo está escrito na palavra. Quem foi esse povo aí? Os bereanos, exatamente. Os outros aceitaram a palavra de Cristo, glória a Deus, mas os bereanos fizeram uma coisa interessante. Ouviram, acharam interessante, mas 1 minuto. Depois a gente vai marcar de novo um novo encontro, porque primeiro a gente precisa pegar tudo isso e ver se está batendo com as Escrituras. Olha que fantástico. Isso é tão importante que está escrito, está registrado no Novo Testamento. Então, né, é uma lição para nós. Nós precisamos parar de receber as coisas prontas como se fosse um miojo, um macarrão instantâneo. E nós precisamos começar a voltar às premissas. De quê? De parar e agir como os bereanos, de ouvir, interpretar e ver se tem fundamento. Porque isso vai nos salvar de muitas heresias. Amém, igreja? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Você tem mestre, você tem discípulo. E aí eu preciso falar um pouco sobre discípulo. Quem é o discípulo? Pergunto eu para você. Quem é o discípulo? Um discípulo é uma pessoa que decide aprender algo. Então, para começar, eu estou na minha situação, na minha zona de conforto mental, e eu decido que eu quero aprender algo. Eu sinto um vazio, eu sinto uma dúvida, eu sinto uma incógnita. Então eu preciso de algo diferente na minha vida. Eu preciso me completar, eu preciso interpretar, eu preciso estudar algo a mais. E aí esses homens nessa época faziam o quê? Procuravam um mestre que ensinasse sobre aquele assunto. De repente você queria aprender sobre astrologia. O que você ia fazer? Procurar um mestre que fosse astrólogo e entrar naquele grupo de estudo. Não quero aprender matemática, é a melhor. Então, matemática é o mais sinistro, que está bombando aí. Então eu vou aprender matemática. Aí procurava algum mestre que desse aula de matemática e ali chegava aí, pedia para aprender com ele. Eu quero aprender com um cara que é administrador. E assim você ia procurando, e aí você chegava a esse mestre e pedia o quê? Autorização para começar a andar com ele. Autorização para começar a estudar com ele. E aí você se tornava o quê? Você se tornava um discípulo. Então, nessa construção, você tinha que ter a vontade, a tomar a decisão, você tinha que procurar alguém e esperar ser aceito. Eu pergunto hoje, como as pessoas estão procurando os seus mestres? Hoje as pessoas estão procurando os mestres nas redes sociais, nas plataformas de redes sociais. E aí você pergunta, quem é o bom mestre ou não? Vai ser em cima dos seguidores que ele tem. E aí muitas pessoas estão seguindo pessoas, e aí eu vou usar o termo gastando o tempo da sua vida, seguindo pessoas que falam coisas bonitas, que falam coisas gostosas, mas que nem sempre falam verdades. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós temos decidido absorver. Porque em muitos momentos nós estamos, poxa, mas caramba, esse cara está falando para milhares de pessoas. Ah, então você está dizendo que todo mundo tem milhares de seguidores. Não desvirtue minhas palavras. Pelo amor de Deus. Esse canal aqui, essa igreja é uma igreja de pessoas inteligentes. Então você entenda o que eu estou falando, que não quer dizer que todo mundo que tem muitos seguidores está falando heresia, não é isso. O que eu estou falando é que você não pode decidir se alimentar e beber de uma fonte pura e simplesmente por conta da quantidade de seguidores que essa pessoa tem. É isso que eu estou te falando. Você precisa ter crivo e não analisar quantos likes foram dados. Porque existem muitas pessoas vazias, existem muitas pessoas cegas sendo guiadas por guias cegos. Tem muita coisa boa? Claro que tem muita coisa boa.
Mas aí, mesmo em meio a essa muita coisa boa, eu quero entrar agora num outro assunto com você. Você decidir que uma pessoa tem algo para te ensinar não torna ele o teu mestre. Você fica sendo aluno dele. Você pode ser seguidor dele. Você pode acompanhar o trabalho dele. Porque a premissa para que você faça, né, seja um discípulo de um mestre, a coisa é vai um pouco mais além, um pouco mais complexa. Então, quando você começa a seguir uma pessoa na rede social, você não tem contato com essa pessoa. Perfeito? Quantos de vocês aqui seguem canais que você não conhecem a pessoa, né, pessoalmente? Acredito que todos devem seguir algum canal que não conhece pessoalmente, né? Conhece aquele, aspas, personagem. E, por favor, não estou sendo pejorativo no personagem. Estou só fazendo uma construção. Então, você conhece aquela pessoa que está diante da tela. Mas você não conhece os bastidores da vida dessa pessoa, o que ele come, o que ele gosta, que o time de futebol ele torce. Sei lá, intimidade. Você não conhece ele ao mais. Você só conhece o conteúdo que é produzido, editado e entregue. Até essa questão do editado é interessante, porque um vídeo que a pastora Kate fez um dia desse e colocou no canal como papo reto, se você ficar ali prestando atenção no vídeo, você vai ver que tem 3 flags na filmagem. Por que aquilo? Porque enquanto ela estava gravando, o padeiro passou e parou na porta de casa aqui buzinando, chamando ela para comprar pão. Aí ela teve que parar. Aí na segunda, o carteiro, aí o cachorro levantou desesperado, porque eu não sei que cachorro tem. Cachorro ama carteiro. Tem é um negócio assim, quando escuta correio, o cachorro, não sei o que ele escuta na língua canina, correio, se eu vou te matar, eu não sei o que é, eu vou invadir tua casa. Eu sei que cachorro e carteiro, né? E para conseguir acalmar o cachorro, porque o carteiro estava lá de fora. Teve que parar de novo. No outro momento, aconteceu uma outra coisa de bastidor, mas traduzir. Telefone tocou. Telefone, pedindo para oferecer o quê? Quando o telefone toca hoje? Metade dos toques de telefone agora é para te oferecer empréstimo, né? Então, ou cartão de crédito. Então, teve 3 cortes no vídeo. Você olhar bem, ela tá lá, daqui a pouco ela tá lá de novo, daqui a pouco ela tá assim. Por quê? Foram 3 momentos que foram interrompidos. Então, quem assistir aquele vídeo, que não viu essa mensagem, não vai saber o que aconteceu nos bastidores. Graças a Deus não foi nada que denegriu a imagem dela, foram só questões inusitadas, né, que impediram ela de dar sequência plena, né, uníssona na sua fala, né? Ela teve que dar interrupções. Para o quê? Para não estragar o vídeo. Então ela parou, cortou aquele pedaço do cachorro latindo, do padeiro buzinando, né? Então foram cortes. Então é muito fácil você seguir uma pessoa e ela produzir um conteúdo para apresentar para você. Pastor, você está indo contra edição? Não, eu não estou indo contra edição. Pelo amor de Deus, não mude minhas palavras. A edição é importante para que fique bem, fique pleno para você o vídeo, fique confortável, audível, visual. É bom isso, é importante isso. Às vezes você pode pigarrear, você pode tossir, aí você pode... tem ferramentas para resolver isso. Amém? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu segui uma pessoa, eu não conheço ele plenamente, tá? Quando eu convivo com uma pessoa, quando eu tenho ali o tete a tete com ela, eu posso fazer reais questionamentos. O que você está querendo dizer com isso? Quando eu estou na internet, ele abre lá o chat e eu lanço a minha pergunta. E essa pergunta que você lançou no chat é uma pergunta real, plena, límpida? Quase nunca. Quase nunca. Porque você começa a escrever, você para, você lê, você apaga, escreve de novo. Não, assim não está muito bom ainda, porque as pessoas vão ouvir, vão ouvir vão ler. Aí você apaga, você muda ali alguma coisa, aí você vai, pega uma frase já pronta no Google, aí você vai, coloca a frase de impacto. Não é assim? E aí você vai e publica aquilo. Isso quando você vê que a pessoa acabou de publicar, perguntou, você vai, mensagem apagada. Tu estava no meio da leitura aqui, cara, apagou, estava lendo, o cara acabou de publicar, acabou de ler, ele já volta atrás, porque se sente inseguro. Então isso é um sistema de mestre e discípulos do mundo digital. Mas quando eu tenho um contato interpessoal, quando eu estou na frente, quando eu estou perto, aquilo que sai da minha boca não tem volta.
Então eu consigo entender plenamente o que você está me dizendo, porque é sem filtro. É sem maquiagem. Então, quando você tem um mestre, você consegue estar diante dele, você consegue trazer questionamentos reais, que saem do fundo do teu coração. E aí você consegue botar para fora o que realmente está te questionando. E o mais interessante é que ainda existe uma outra vertente, que quando o mestre anda contigo durante um tempo, às vezes você nem fala, mas ele já consegue te ler. Só de olhar para você ele fala, tá cansado, tá triste, tá magoado, tá chateado, aconteceu alguma coisa, né? Tá com vontade de chorar, porque já consegue ter um nível de intimidade que consegue fazer a leitura. Às vezes, pô, tá com sono, tá bocejando, mas você dormiu mal, aconteceu alguma coisa, né? Eu vi as filhas com o nariz entupido, vi você, né, bocejando, então, né, já consegue fazer correlações. E aí, em cima de correlações, você consegue abrir um ponto de contato para uma construção. Para, em cima de uma construção, se for legítima, você conseguir ajudar a dar uma resposta. Será que você está dormindo com o ventilador em cima dela? Será que ela não está se agasalhando direito? Porque aí, de repente, nesse outro ponto de contato de intimidade, ela pode chegar e falar assim, realmente, é porque eu não tenho um casaco, é porque eu não tenho um edredom suficiente. E aí, com isso, a gente começa a fazer não só a questão de mestre e discípulo, mas aí entra a questão de princípios de cristianismo. Porque aí você pode chegar e falar assim, pô, você não tem um edredom, você não tem um... Poxa, não, eu vou providenciar, ou vou pedir à igreja, eu vou juntar pessoas para providenciar um edredom para você. E, na verdade, isso só vai acontecer se você tem o contato com as pessoas. No mundo virtual, isso não acontece. Até mesmo porque tudo que é postado no mundo virtual é cada coisa mais maravilhosa e linda que a outra. No outro dia a gente estava aqui conversando sobre o que significa cada rede social dentro dos pecados capitais, né? Que um é aquilo que você sonha, que você cobiça que o outro vai fazer. Aí o outro é o mundo perfeito, né? É a inveja, a cobiça, né? A gula. Tem um que eu abro aqui, vem um monte de 1 bilhão de hambúrguer diferente, de churrasco. É a gula, só quer que você seja guloso. Então cada um, né, faz uma correlação a um pecado capital. Isso aí é uma outra... o outro fala assim, Twitter é a ira. Por que é a ira? Só tem discórdia. Só tem papo amigável, né? Glória a Deus. Sabe? Um verdadeiro mestre, um verdadeiro discípulo precisam ter contato. Precisam se conhecer. E eu não acredito em coincidências. E quando foi esse final de semana, eu cheguei em casa e minha filha mais nova estava na casa dos meus pais e eu tive mais tempo com a minha esposa. E nesse tempo que a gente teve, a gente decidiu assistir um filme. O dia foi tão produtivo, fizemos tantas coisas, que eu falei, poxa, tá sobrando tempo. Ela, pô, vamos assistir um filme. Perfeito, vamos assistir um filme. Mas tem filmes que a gente prometeu que estaria vendo com ela, né? Ela tem uma playlist dos filmes para assistir em família. Eu falei assim, poxa, então não vamos assistir um desses. Vamos assistir um filme que ela já tenha visto. Beleza, então já partimos de uma premissa. Assistir um filme que já foi visto. E na hora me veio, claramente, a vontade de assistir um filme da saga Star Wars. E são muitos filmes. E alguns bem novos. Eu falei, os novos ela não viu ainda, então eu não vou ver. Eu vou ver um dos antigos. E calhou que eu colocasse no 5º filme da saga, que na verdade foi o 2º. Que, se não me falha a memória, é o Império Contra-Ataca. E nesse filme da saga Star Wars, tem um momento extraordinário. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque era o que faltava para dar a liga nessa mensagem que o Senhor já tinha me dado. E aí você pergunta por quê? Quem lembra aqui do 2º filme do Star Wars? O que acontece? É o momento que o jovem cavaleiro, o aprendiz, né, o futuro Jedi, precisa encontrar quem? O seu mestre. Porque no primeiro filme, que é o 4º, né, ele conhece o Obi-Wan, se não me falha a memória, o nome do senhor, que acaba morrendo nas mãos de Darth Vader. Mas a pergunta é, por que ele morre no filme 4 nas mãos de Darth Vader? E aí no filme 5 vai explicar, através das palavras do mestre Yoda, o porquê que ele fez isso. Por que ele deixou
que o Darth Vader o matasse na frente de Luke. Porque ele era um grande estrategista. E ele era um mestre à frente do seu tempo. E eu lembro quando o Yoda fala no 5, fala assim, sempre, quando eu treinei ele, é interessante que o olhar dele estava sempre à frente. A visão dele estava sempre à frente. E aí você para e faz a transposição, lembra por quê? Porque quando ele sabia que se, diante dos olhos do jovem aprendiz, o inimigo do filme, né, o vilão do filme, matasse ele, ia nascer dentro daquele jovem uma vontade o quê? De vingar o seu mestre. Apesar de por pouco tempo, mas de vingar o seu mestre. Só que o treinamento dele não estava completo, então ele precisava o quê? De um outro mestre para continuar o treinamento. Questões espíritas do filme, a parte dele escutar a voz do mestre morto, né? Pula essa parte aí, técnica, fica escutando vozes do cara que morreu, né? O fato é, ele fala, você precisa ir para tal lugar para procurar um novo mestre, para continuar seu treinamento. E aí vem a grande reflexão. Porque no primeiro momento o que ele fez foi desprezar o seu mestre. Porque quando ele olhou o personagem bem pequenininho, ele falou assim, você não tem nada para me ensinar. Eu sou maior, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso. Quem é você? Então a primeira coisa que eu te convido é que nós devemos tomar muito cuidado para não menosprezar as pessoas. Mas a segunda coisa, depois dele ter algumas lições e descobrir quem era realmente aquele, né, piquititinho, acontecem 3 coisas nessa sequência do filme que eu queria dividir com vocês. E a primeira é ele fala, a nave está afundando. Vocês lembram que ele posa num pântano? E na nave afundando ele fala, você domina a força. Então usa a força para tirar a nave de dentro. E o que aquele jovem fala para o mestre? Isso é impossível. Sabe, tem muitas pessoas que o Deus Todo-Poderoso está falando para ele, estende as tuas mãos e faz aquilo que está afundado sair de dentro do charco de lodo e traz de volta à tona, tira de onde está para que possa ser limpo e ter um recomeço. E nós fazemos o quê? Declaramos, isso é impossível. Para Deus não há impossível. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo única e exclusivamente por culpa nossa. Porque não dominamos, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, uma coisa tão pequena, que é o leme do corpo e o leme da mente, que é a nossa língua. E permitimos que a nossa língua venha nos levar para lugares de destruição ou de represa. Onde às vezes o mundo espiritual está todo preparado para vir derramar a nossa vitória e nós declaramos, é impossível que isso aconteça. E aí, em cima do mundo espiritual, trabalhar em cima de legalidade, ele fala, opa, palavra dele, é impossível. Então ele consegue manter uma resistência para acontecer, onde na verdade já foi liberado para você a bênção e você não declarou ela. Por isso a importância de quando nós fazemos uma besteira, falamos uma besteira, pedir perdão pelo que nós falamos e retirar essa palavra do mundo espiritual. Eu cancelo essa palavra. Eu estava tolo, eu estava bêbado, eu estava doido, sei lá, eu não estava bem das minhas faculdades mentais quando eu falei isso. Senhor, eu te peço perdão e peço que seja anulada essa palavra. E agora sim, como um servo do Deus Altíssimo, eu declaro diante de homens e do mundo espiritual. E aí você declara a vitória. Você declara a bênção. Você declara que acredita. Sabe, eu agradeço a Deus. Porque Ele tem me levado numa história de vida, de conquistas e superações, de tempos em tempos, de momentos em momentos, de coisas em coisas, para que eu possa chegar diante de vocês e fazer semelhante ao que o mestre Yoda falou para aquele jovem aprendiz Luke. Não é impossível. Tanto é possível que eu estou aqui, te mostrando que é possível. Sabe, a segunda coisa que aconteceu nesse momento de treinamento que eu queria dividir com a igreja é quando o jovem, o pequenino mestre, chega e fala uma coisa para ele. Raiva, medo e agressão estão do lado sombrio e facilmente se unem a você numa luta.
E eu queria trabalhar isso. O que é agressão? Vamos no dicionário. Um tipo de comportamento com a intenção de causar dano físico ou mental. Você concorda comigo que quando você é agredido, você tende a sair do seu eixo? Sim ou não? Não, o senhor é uma pessoa muito pecadora que tem que ser, a gente aprende com a gente aqui que a gente tem um domínio próprio muito grande, né? Nada me abala, né? Eu sou no outro nível, é outra categoria. 12/8, o outro falou aí. Então a primeira coisa é que uma agressão pode te tirar do eixo? Pode. Segunda coisa, o medo. Sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Profundo isso. O medo pode te tirar do eixo? Oh, e como? Quantas pessoas que não começam a agredir outras, pura e simplesmente por quê? Porque estão sentindo medo. Não é verdade isso? Quantas agressões que nós vemos exatamente por isso? Então, segunda coisa. E a terceira coisa, e essa aí, é a raiva, que é um acesso de fúria, cólera ou ira. Essa aqui, então, quando nós permitimos que a raiva entre. Essa, sozinha, eu acho que já causa mais dano do que as outras duas juntas. Mas é importante nós entendermos que esses três pensamentos, essas três atitudes, essas três decisões são portais para o mundo espiritual do mal, que tendem a tirar a gente do eixo. E como eles fazem, parafraseiam no filme, te tendem a levar o quê? Para o lado negro da força. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a se controlar, não permitindo que a agressão, que a raiva e que nem o medo te tirem de perto do Senhor e te joguem num lado sombrio. E a terceira vertente, que eu e minha esposa, a gente teve que parar, a gente escutou, a gente parou o filme, acho que a gente fez, né, ficou debatendo ali mais de meia hora, estudando, entendendo, interpretando, construindo sobre isso. Era só um filme, tem 2 horas e pouco, sei lá. Mas isso aí foi um trecho de 5 a 10 minutos do filme. Alguém fala assim, mas eu não lembro disso tudo que você está falando, não. É só um pedaço, é uma cena. É uma sequência de cenas de um diálogo que começa terminando num confronto muito interessante, quando o Luke é levado a um lugar sombrio. E a terceira vertente que eu divido com você é quando o jovem aprendiz pergunta para o mestre: mestre, o lado sombrio é mais forte? E eu queria dividir exatamente isso. Porque ele responde uma coisa na dramaturgia que é totalmente viável trazer para este púlpito essa noite. E eu pergunto à igreja, o lado sombrio é mais forte? Será que as forças do inferno estão oprimindo, apertando as forças do Senhor? Será que os encantos dos... E ele trouxe a seguinte resposta: o lado sombrio não é mais forte. Ele é mais rápido. Ele é mais fácil. E ele é mais sedutor. Mas sabe, quando a gente conhece o Deus verdadeiro e tem um encontro marcante com Ele, quando a gente encontra o poder do Senhor, por mais que o mal tenha N facetas, o Deus Todo-Poderoso estando contigo, você é mais forte. E é por isso que Cristo Jesus fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é vencedor. Porque o vencedor pode vencer hoje e perder amanhã. Não, não. Ele te coloca num outro estágio. O estágio de mais do que vencedor. E é interessante, eu lembro quando um amigo meu foi foi pegar a faixa preta em Kung Fu, um amigo nosso, um amigo meu do meu irmão, e ele foi buscar essa graduação. Talvez o Eduardo conheça ele também, lá de Vila Isabel, deve conhecer.
E uma das características que quando ele foi para a graduação dele de faixa preta é que ele tinha que brigar com 3 mestres. Só que ao mesmo tempo, não é isso? Então o cara entra ali, 4, ele olha para um lado, ele olha para o outro, é lógico que cada um vai atacar de uma vez, mas traduzindo, você não é mais aquele negócio de 1 para 1. É um outro nível de guerra. Mas sabe o que é mais interessante? Quando você passa por isso, você consegue vencer, você consegue ser aprovado, você entende que por mais que venham forças contra você, você não precisa sentir medo, você não precisa se sentir acuado e você não precisa se sentir menor, apequenado diante dos problemas. Porque você entende que você está desenvolvendo algo totalmente diferente, algo que está em outro nível. Da mesma forma, no mundo espiritual, o Senhor permite que nós venhamos a passar por dificuldades, não porque Ele é um Deus déspota, porque Ele é um Deus mau. Não, é porque Ele quer que você evolua, cresça cada vez mais, para que você possa, sim, pegar aquela premissa que foi trazida e colocar no peito, dizendo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a reflexão que eu quero trazer para a igreja essa noite. Por mais que haja um caminho mais rápido, decida não entrar por ele, por mais que ele seja lindo. Decida não ir pelo caminho mais fácil. Eu lembro quando um amigo falou, eu estou fazendo engenharia, eu estou colando umas provas para conseguir me formar, porque está muito difícil. Aí alguém falou, ok, depois você vai fazer um prédio e vai errar os cálculos. Você já pensou quantas vidas você está colocando em risco? Você já parou para pensar nesse caminho mais fácil? O que isso pode acarretar para você? E a terceira, nós estamos vivendo num momento, numa era, onde as pessoas são muito levadas pela tela, que são cada vez mais bonitas, mais definidas, com mais cores, com mais definição. Eu convido você a tomar muito cuidado com a sedução que está sendo trazida diante dos seus olhos. Nesse momento a gente está aqui no culto. Foi colocado 2 anteparos para que a chuva não incomodasse você. Mas a poucos metros de nós a chuva está caindo. Talvez você fale, poxa, mas seria tão legal se tivesse um lugar com um aquecimento central, com uma boa acústica, onde eu não escutasse nem o barulho da chuva caindo ao longe. Sim. Mas eu convido você a tomar cuidado com as seduções dessa vida. Porque nem sempre aquilo que te seduz é aquilo que vai te levar para o céu. Nem sempre aquilo que vai trazer uma beleza diante dos teus olhos é o que vai te levar para o céu. Nem sempre aquilo que vai ser num estalar de dedos vai ser o que vai te levar para o céu. Então, em nome de Jesus, eu convido a cada um de vocês a refletirem sobre isso. Sobre as muitas facetas do mal. São grandes? São bonitas? São atraentes? Sim. Mas existe... Você sabia que na matemática, quando a matemática é resumida por palavras, nós usamos a palavra, o estudo de silogismo matemático. Aí eu vou olhar aqui pro engenheiro, né? Não sei se você estudou também silogismo matemático. E no silogismo matemático você tem lá desenhos que representam palavras que representam conceitos. Não é isso? E a pergunta que eu faço para você, cada um tem um valor. Qual é o de menor valor, o mais simples, o de entrada? O primeiro, o básico do básico. Qual é o silogismo de entrada? Lembram disso? Lembra qual é? O silogismo de entrada, o mais básico de todos, é o que as crianças normalmente aprendem na fala como sendo a primeira coisa. E não é papai ou mamãe. Não. É não. O silogismo matemático básico, primeiro, então você vai ver lá, né, até o C, somente C, né, então C, somente, né, então tem lá os desenhos, mas o primeiro, o de entrada, o mais básico de todos, o de menor valor, mas não quer dizer que não seja importante, entenda isso, mas o primeiro de entrada, o número 1 da história, é o não.
E eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite. Que você aprenda a usar esse silogismo tão básico, tão simples, para que você possa ir para o céu de glória. Para que você possa ser contado como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para que você possa ser chamado filho do Deus vivo. Para que você possa ser chamado amigo de Deus. Eu profetizo que você vai aprender a usar o não quando necessário. Não para a sedução, não para o mais fácil, não para o mais rápido, não para o mais sedutor. Não. Porque se isso me leva para longe de Cristo, a resposta é não. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero bendizer o teu santo nome.